Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Então, bastante cuidado aqui, ó. Quando eu falo cargos públicos, empregos públicos ou funções públicas, eles são acessíveis aos brasileiros. Tanto os brasileiros natos quanto os brasileiros naturalizados. Ambos podem ingressar dentro do concurso público, tá bom? Isso daqui já é uma premissa, isso aqui já é consagrado. Agora, bastante cuidado, que as bancas, elas costumam falar o seguinte, ó, o estrangeiro não pode prestar concurso por força da lei ou por força da Constituição. Tá errado. Perceba que a nossa Carta Federal, ela não fala isso, ela fala exatamente isso, acompanha comigo, ó. Os cargos, empregos ou funções são acessíveis aos estrangeiros na forma da lei. Então perceba, o estrangeiro, ele pode, porventura, participar de um concurso público? Ele pode participar? Pode, desde que haja previsão na lei. O certo é, a Constituição não proíbe, mas ela deixa para a lei infraconstitucional regulamentar isso, tá bom? Agora, vamos lá. Ponto importante aqui para você. O estrangeiro, ele vai prestar concurso. Se, porventura, a lei permitir, o estrangeiro concorre e pede igualdade com o nacional. Então não é porque ele é estrangeiro que ele vai ter um benefício ou um prejuízo. Se a lei permitir, o estrangeiro concorre em igualdade de condições com o nacional, a não ser que ele se encaixa, porventura, em alguma questão de cotas, tá bom? Mas em condições normais ele concorre com o brasileiro normal. Vamos lá. Professor, me dá o principal exemplo de onde estrangeiro pode, porventura, vir participar de concurso. Pô, cargo de professor de universidades públicas. O professor... Irineu, né? Isso, o professor que vos fala, não o professor que vai prestar o concurso, o professor que vos fala. Eu estudei na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que era uma autarquia municipal. E eu me lembro que na época eu estava no segundo ano de faculdade, eu tive aula com um professor que era chileno. Ele era chileno, dava aula de filosofia pra gente. Perdão, não foi no segundo ano, semestre, foi no primeiro ano. Primeiro ano, ele dava aula de filosofia para nós, ele era chileno. O professor titular teve um problema, contrataram outro professor para fazer lá, para exercer a função dele, depois ele virou definitivo, ele era chileno. Então, no começo eu falava, meu Deus, não estou entendendo nada que esse cara está falando, porque ele falava muito rápido. Conforme foi o tempo passando, a gente foi se acostumando e a aula fluiu. Quem estuda em universidades públicas tende a ter aula com professor estrangeiro, porque a lei que regula a carreira dos professores estrangeiros permite, tá bom? Beleza? Tranquilo esse ponto, certinho?